Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um tempo aqui com a palavra, com o Senhor, né? Bora seguir aqui nossa leitura. Estamos em Jó, né? No livro de Jó, na nossa leitura em ordem cronológica, e hoje nós vamos a partir do capítulo 24 até o 28. Vamos seguir? Jó está respondendo ao amigo Elifaz, e ele começa essa resposta no capítulo 23, que a gente terminou ontem, e continua aqui no capítulo 24. Então vamos ver essa resposta que Jó está dando para Elifaz. 24, versículo 1 diz assim: Porque o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Há os que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta a obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas, passam a noite nus. Não tem com que cobrir-se no frio. Encharcado pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espreita do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz. Para eles a manhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece e os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus, quebram-se como árvores, devoram a estéril e seus filhos e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atentos vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Então, Jó está respondendo, né, ao capítulo 22 que nós lemos ontem. A questão de Elifaz está falando sobre Jó estar em pecado e por isso ele deveria confessar, por isso ele deveria falar. E Jó está dizendo o quanto ele precisa expor, né, a sua tristeza, a sua amargura, e ele sempre faz esse paralelo entre o ímpio e o justo, porque Jó no seu coração sabe que ele é justo. Jó no seu coração sabe que ele não fez nada contra o Senhor. Jó sabe no seu coração o quanto ele ama a Deus, o quanto ele realmente espera esse socorro do Senhor. Mas quem olha de fora tem outra visão a respeito do interior de Jó, a respeito do que ele realmente pensa, porque a gente sempre olha pelas circunstâncias, a gente sempre olha as situações como elas se desenham para nós, né? Então, quando a gente vê uma dificuldade na vida de uma pessoa, a gente tem a tendência de achar que ela fez algo de errado para estar passando por aquilo. O tema central do livro de Jó é exatamente isso, os amigos achando que Jó está em pecado e por isso a ira de Deus veio sobre a vida dele, por isso ele está passando por todas essas tribulações e provações. Bildade vai falar agora, o outro amigo novamente. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus.
ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele, e muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. Então, Bildad fala nesse capítulo 25, que é bem curtinho, talvez um dos mais curtos aqui do livro de Jó. Ele fala sobre se Deus olha, né, como algo desprezível para tudo que ele criou, estrelas, lua, né? Para tudo isso Deus olha como se fosse nada. Ele diz que dirá para o homem, né? Que ele compara ele como larva na versão NVI, né? Ele compara o homem como verme. E nós sabemos que na verdade não é isso, né? O olhar do Senhor para nós é de filhos mesmo, é de um pai que olha para os filhos em plena queda, né? Por conta do pecado. Deus olha para nós com longanimidade, né? Que é não nos destruir por causa da sua bondade, da sua misericórdia. Então, infelizmente, os amigos de Jó estão tendo uma visão, inclusive, distorcida de quem é Deus. Eles estão, talvez, enganados sobre o caráter de Deus, sobre a maneira de Deus agir sobre a terra, com os homens, né, com a humanidade. Mas isso é típico de uma humanidade caída, né? Eu acredito que os 3 amigos de Jó, eles falam também dessa humanidade que tem uma visão realmente distorcida de Deus, de alguém que descreve Deus por aquilo que acha e não por aquilo que sabe de dentro da palavra, né? Então, conhecer a Deus, de andar com Ele, é uma coisa, Jó vai dizer isso para nós. Agora, conhecer Deus só de ouvir falar dele, só de ouvir o que os outros dizem sobre Ele, nos fará ter uma visão distorcida de Deus. Quantos de nós temos uma distorção da paternidade de Deus, de como Deus é pai para nós, de verdade, porque nós não tivemos um pai presente. Eu mesmo sou exemplo disso, né? Por não ter tido uma paternidade muito promissora, né? Muito presente, muito protetora, eu tive muita dificuldade e ainda tenho às vezes, busco esse entendimento de Deus todos os dias, de que Ele é meu pai e de que eu posso olhar para Ele com esse olhar de filha, né? E essa paternidade, ela diz respeito de provisão, de proteção, de cuidado, de amor, de carinho, de zelo. A gente tem dificuldade de ver Deus dessa forma, porque a gente acha que Deus é só o velho carrasco, né? Que castiga o pecador. Então a gente tem essas visões distorcidas justamente pela cultura em que a gente vive geralmente. E os amigos de Jó não estão muito diferentes disso não. Capítulo 26. 26 diz assim: Então Jó respondeu: Grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil. Pelo conselho você ofereceu a quem não é sábio. E que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras e por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sob as águas e com eles sofrem os que nelas vivem. Nu está o Sheol diante de Deus e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com seu poder agitou violentamente o mar, com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos, sua mão feriu a serpente arisca. Isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Gente, Jó, por mais que nesse momento ainda da sua vida, nesse instante da sua vida, nesse momento da sua vida, ele não tinha uma revelação completa de quem era o Senhor, de quem era Deus na vida dele. Ele não tinha tido um encontro real com o Senhor ainda, e ele está passando pelo pior momento de toda a sua vida. Ele tem sensatez para falar sobre Deus.
ele realmente ouviu falar de um Deus que criou os céus e a terra, e que tudo subsiste debaixo do poder de Deus, né? Então ele fala para os seus amigos que eles é que estão loucos, né? Com as suas palavras sem sentido, com as suas observações sem sentido, né? Ele vai falando sobre o grande poder de Deus, de que Deus repreendeu o monstro dos mares. Ele fala desse grande Leviatã, né? Desse monstro dos mares que a Bíblia chama em algum momento aqui em Jó de Leviatã. Então, a gente sabe que Jó tinha noção do grande poder de Deus pelas palavras que ele usa quando ele vai responder aos seus amigos, né? Eu sei que meu Redentor vive, nós lemos esses dias. Jó sabia do que estava falando a respeito desse Deus Todo-Poderoso. Ele é inspirado nesses momentos pelo Espírito Santo, sim, para escrever e para falar, na verdade, né? Porque não se sabe se foi Jó mesmo que escreveu ou se é alguém contando a sua história. Capítulo 27. Jó prosseguiu em seu discurso. Pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca deixarei, enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, pois qual é a esperança do ímpio? Ou quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu o instruirei sobre o poder de Deus, não esconderei de você os caminhos do Todo-Poderoso. Pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então por que essas conversas sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada, sua prole jamais terá comida suficiente, a epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles, ainda que eles acumulem prata como pó, e amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele como uma enchente. De noite a tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele e com assobios o espelho do seu lugar. Jó continua falando, né, sobre essa questão de que ele vai ser leal ao Senhor, ele vai ser fiel ao Senhor até o fim, independente de todas essas circunstâncias, enquanto Deus der vida para Jó, enquanto ele tiver fôlego de vida, independente da sua carne estar apodrecendo, ele não vai falar contra o Senhor, ele não vai falar palavras, né, de falsidade, ele não vai ser insensato com as suas palavras. Jó estava tentando manter a lucidez, mesmo diante de total, Senhor, situação difícil, total situação difícil. Jó estava numa situação deplorável, uma situação extremamente difícil para um homem sobreviver e viver, né, diante de uma calamidade sem igual. E mesmo assim ele diz que ele sabe que o justo vai ter a recompensa do Senhor, mas o ímpio, a gente sabe qual será o futuro dele, né? Destruição e morte eterna. Capítulo 28, para a gente terminar, é Jó continuando essa resposta, né? Ele está falando ainda aos seus amigos. Existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, nas mais escuras trevas. Longe das moradias ele cava um poço, em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo, como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos
não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas, fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem como ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela. É impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topazo da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó sabe do que está dizendo, né, gente? Jó sabe do que está dizendo. Ele diz que a sabedoria não tem preço. Não existe nenhuma fortuna na terra que você consiga ter para comprar sabedoria. Não existe, porque a sabedoria está no Senhor. A sabedoria está em ouvir a Deus e obedecê-lo. A sabedoria está em buscar as riquezas e as profundidades de Deus e não dessa terra. Todo o ouro, toda a prata, todo o rubi, toda a safira, tudo que você possa imaginar de riqueza nessa terra não se compara à grandiosidade e à sabedoria que há em Deus, em estar com Ele, em ter Jesus, que é a própria sabedoria. Nós vamos meditar daqui a alguns meses em Provérbios, e vocês vão ver quão tremendo é o livro de Provérbios, como Salomão também tinha esse entendimento sobre quem é a sabedoria. A sabedoria é o próprio Cristo, Ele é a sabedoria de Deus para todo aquele que nele crê. Então, Jó está dizendo com todas as palavras, e ele termina o versículo 28 com um texto que inclusive o próprio Salomão cita, né, num dos seus provérbios. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, a profundidade desse versículo nos faz compreender que em Deus e em obedecê-lo está toda a sabedoria e todo o entendimento. Se a gente pudesse só nos fixar nisso, nós já teríamos um outro tipo de realidade de vida, uma outra maneira de viver na nossa vida, né? Amém, queridos? Então, nós terminamos aqui, né, no capítulo 28, nossa leitura de hoje. Amanhã nós continuamos aqui no 29 e nós vamos seguindo em nome de Jesus durante toda essa semana. A gente vai seguir dentro do livro de Jó, até na próxima segunda, né, onde a gente termina o livro de Jó e a gente volta então para Gênesis, né? Aí a gente volta lá para o texto de Abraão. Jó é contemporâneo de Abraão, por isso que nós estamos lendo esses textos. Vocês percebem que ele fala, inclusive, de cidades ali, né, do norte da África, regiões que já estão sendo totalmente povoadas pelos descendentes ali de Noé, né? Há uma gama muito grande já de cidades muito bem estabelecidas, e Jó é da cidade de Uz, né, que muito provavelmente está ali no Oriente, como ele mesmo fala nos primeiros capítulos e versículos de Jó. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, né? Ótima quarta-feira. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.